Olá a todos. Hoje nós vamos estar finalizando a parte 2, que é você, o preço e o cliente. Primeiro a gente já falou sobre você, sua expectativa. Com a sua expectativa você vai montar um preço, certo? Que é baseado também na frequência de vendas. E depois, com isso, você vai fazer o teste de mercado, que é o cliente. Bom, hoje a gente vai analisar o potencial de mercado, que são o que é? O cliente, basicamente. Entender o potencial de mercado no preço e como que isso configura as coisas. No final, quem manda é o cliente. Exatamente, no final. No início, quem define o preço é você, né? Você vai definir o preço. E no final, quem vai dizer se está correto ou não é o cliente, certo? Então vamos lá. Ok, você tem o seu preço e o volume de vendas desejado, certo? Agora precisamos pensar no cliente. Você já definiu o preço e o volume de vendas. Pois bem. Em geral, muitos empreendedores pensam da seguinte ordem. Ó. Primeiro, produto. Ok, tem um produto. Agora eu tenho preço para esse produto, com base no que eu gastei, etc. Tal. E depois agora eu vou oferecer para o cliente. Mas isto aqui é pouco eficaz. Por quê? Vamos lá. Uma forma mais eficiente, que é o que eu estou mostrando para vocês no curso aqui, que é a forma como eu penso, é pensar da seguinte forma. Primeiro você vê o preço, com base na sua expectativa de ganho. Depois, com isso, você tem o produto configurado com base no preço, certo? E por último, você tem o cliente como um teste de validade da estimativa de frequência de venda, preço e produto. Ou seja, o primeiro ponto aqui, preço e produto, é um modelo, certo? Você tem um modelo, você fez uma modelagem, você modelou a ideia. Ok, quem vai testar se esse modelo é verdadeiro ou não, se vai funcionar ou não, é o cliente. Não funcionou? Modela de novo. Então vamos lá. Se a dupla preço e volume não passar no teste de avaliação do potencial do cliente, você deve voltar à fase inicial e repensar o preço do produto. Vou dar um exemplo aqui. Então essa aqui é a visão convencional e esta aqui é a visão indicada. Vamos ver a diferença das duas estratégias. A visão convencional é o seguinte, eu tenho um produto, eu vou lá, faço uma continha, quanto eu gastei, quantos componentes, quantas horas, ou quantas horas de serviço, quanto papel, quanta tinta, etc. Tal. Com isso defino o preço. Com esse preço eu vou procurar os clientes. Certo? Bom, a visão indicada aqui é o seguinte, primeiro você tem um preço, com esse preço você define o produto, a complexidade do produto. E com base na complexidade do produto, aí sim você vai procurar o cliente e vai ver se dá certo. Não deu certo, você vai repensar de novo o seu modelo preço-produto, certo? Então assim, a diferença daqui para cá é, aqui é um modelo produto-preço e aqui é um modelo preço-produto, certo? Pois bem, então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, exemplo 1. Vamos aos exemplos. Venda de equipamento científico. Expectativa da pessoa é 5 milhões de reais de faturamento. 5 milhões, bastante. E aí a visão convencional é a seguinte, eu tenho um produto, o cara tem um medidor de tório. Aí ele pensa, esse preço aqui para o medidor de tório, 50 mil reais. E ele pensa, vai dar tudo certo. Ele chega lá no cliente, bom, só tem um cliente no Brasil que comprou um medidor de tório, eletronuclear. Aí ficou difícil, ele não vai conseguir bater a meta. Ele não pensou na expectativa, certo? Então vai ser difícil. Bom, vamos ver aqui. Aqui vai funcionar o seguinte, o cara tem o preço, produto, cliente. Ele começa lá, olha, 50 mil reais vezes 100 unidades dá igual a 5 milhões. Yes, tem o meu preço, 50 mil vezes 100. Aí eu vou fazer um medidor de tório. Aí eu chego lá na conclusão, pô, só tem um cliente no Brasil, não dá certo. Volto aqui, ó, só tem um cliente no Brasil para medidor de tório. Será que eu consigo algo diferente? Por exemplo, medidor de flúor. Aí ao invés de fazer um medidor de tório, um medidor de flúor, um monte de companhia de saneamento básico usa. Então, talvez eu não precise vender 100 unidades. Talvez eu consiga vender 1.000. Talvez 10 mil. Eu posso mudar o preço de forma a acertar isso aqui. Então você tem o seu modelo preço, produto, e aí você vai testar cliente. Analisou o cliente. Puxa, o potencial de venda é muito baixo nesse mercado. Então você vai voltar aqui e você vai mudar. Ó. Não vou vender 100 unidades. Ou eu vou vender uma unidade por 5 milhões, o cliente não vai comprar. Ou eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar o produto com base no preço. O produto, se o cara vai fazer um medidor de tório, de flúor ou de qualquer outra coisa, não importa para ele. Ele é o cara que desenvolve o equipamento. Ele simplesmente vai ter que mudar, talvez, o foco dele. Ao invés de tório, é outro produto químico, certo? Outro elemento químico da tabela periódica. Então, vamos lá. Colocando aqui, ó, mesma estratégia. Então tá aqui, ó. Essa visão a gente já viu que não dá. Produto medidor de tório, preço 50 mil. Um cliente no Brasil. Com essa nova estratégia, o cara pensa o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, 5 mil reais
ao invés de 50 mil, vezes 1000 unidades para bater meus 5 milhões. É uma outra visão. Vou mudar o volume. Mas agora não vai ser medidor de tório. Eu vou vender então um medidor de flúor de ótima qualidade. Não um medidor de flúor porcaria. Eu quero vender um puta medidor de flúor bom para companhias de saneamento básicos. Aí eu vou olhar. Ok, eu preciso de 5 mil reais vezes 1000 unidades. Me parece que funciona para flúor. Agora eu vou ver. Qual é o potencial de clientes? Tem 5 mil clientes no Brasil com potencial de compra de 50 mil unidades. Cada cliente pode comprar até 10 unidades. Então, espera um pouquinho. Eu tenho um potencial aqui de 50 mil vendas. Eu preciso vender 1000. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, beleza, segue em frente. Certo? Ou seja, você está testando aqui preço, volume. Você vai agora ajustar o produto. Meu produto, medidor de tório, pouco cliente. Então, não deu certo. Não vou conseguir fazer 100 vezes 50 mil. Eu vou ter que fazer 1000 vezes 50 mil. Vou mudar. Então, ou seja, você modela aqui preço-produto e com base nisso você avalia o potencial de venda e se não der certo você volta aqui para o preço-produto, certo? Inicialmente era 50 mil vezes 100, não bateu com o número com cliente, potencial de venda, tenho que voltar aqui, mudei para 5 mil vezes 1000 e agora eu mudo então o equipamento, a análise. O equipamento vai ser o mesmo tipo de equipamento, a mesma forma, a mesma tecnologia, só que o sensor ao invés de tório é um sensor de flúor e aí talvez tenha algumas características que eu posso pôr a mais, etc. tal, certo? Pois bem, vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Olha só. Venda de sorvete. O cara tem uma expectativa de vender sorvete e ganhar 100 mil reais por mês. Vamos supor, é uma expectativa, certo? As ideias são aceitas, a gente não está aqui limitando ideias. O cara falou que quer ganhar 100 mil reais vendendo sorvete. Pô. Pois bem, vamos lá. Então é o seguinte, o cara tem uma ideia. Ó, vou vender sorvete gourmet. Cada sorvete eu vou vender a 50 reais. E talvez 200 vendas por mês eu chegue em 10 mil reais. Puxa vida, o cara fez sorvete gourmet, fez sorvete caro pra caramba, 50 reais. E no final das contas o potencial de venda dele, considerando as pessoas que compram sorvete gourmet na área dele, que ele pode entregar, é só 200 vendas por mês, dá 10 mil reais, não vai chegar nos 100 mil. Dançou. Agora chora de frustração. Né? Como é que funciona essa visão que eu estou apresentando aqui? Primeiro, vamos lá, preço. Eu quero vender 50 reais, 2.000 unidades, vai dar 100 mil reais. Primeira coisa que eu pensei, se eu vou vender a 50 reais, eu quero vender 2.000 unidades e isso aqui vai dar 100 mil reais. Ok, vou pensar, sorvete gourmet. Então eu quero vender sorvete gourmet, porque 50 reais, pô, é caro para sorvete, então vou ter que vender o sorvete gourmet. Eu olho aqui e digo, pô, potencial máximo de venda, 200 vendas por mês. 200 vendas não é 2.000 vendas. Dancei, não deu certo. Então o que eu faço? Testei aqui e vou voltar para o preço. Vou voltar para cá, vou mudar aqui. Então vamos lá. Este aqui já está frustrado. Não alcançou o modelo convencional. Vamos lá no nosso modelo aqui. Não, eu não vou vender. Não vou vender assim, não. Vou fazer diferente. Eu vou vender sorvete a 500 reais e eu vou vender 4 vezes por mês para 50 clientes e vou ganhar meus 100 mil reais. Faz a conta aí. 500 reais, uma vez por semana, 4 vezes por mês, 500 reais vezes 4 dá quanto? 2.000 reais. 2.000 reais vezes 50 clientes dá quanto? 100 mil. Pronto, eu cansei. Agora eu venho a pergunta. Pô, 500 reais sorvete? Qual é o meu produto? Pensou? Você viu a diferença? Se eu quero vender sorvete a 500 reais, não vai ser mais sorvete gourmet que vai me pagar 500 reais por uma venda. O que eu vou ter que pensar? Meu produto. Bom, já sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender um isopor, com 50 sorvetes feitos com leite orgânico. Vou pegar o leite orgânico direitinho, tal, vou misturar, vou fazer um isopor com 250 sorvetes. Sai só R$2 por sorvete orgânico, certo? Vou vender o isopor, eu não vou vender um isopor de sorvete por 500 reais. Para quem eu vou vender? Bom, eu posso vender para escolas. Na minha proximidade, na minha região, tem um potencial máximo de 200 escolas que eu posso entregar sorvete, 50 hotéis que podem querer comprar um isopor de sorvete e tem 250 fábricas que também, dentro de um raio de alguns quilômetros, talvez 50 quilômetros,
tem 250 fábricas que talvez o patrão queira uma vez por semana. Uma vez por semana, certo? Eu quero só fazer uma venda por semana. Uma vez por semana dar um sorvetinho. A escola pode uma vez por semana, numa sexta, numa quinta, dar um sorvetinho para agradar as crianças. Talvez aqui, ó, os hotéis, uma vez por semana possa dar um sorvetinho para os hóspedes. Só R$500 um isoporzão de sorvete, certo? Talvez as fábricas. E aí eu alcanço o objetivo. Primeiro eu defini o preço, pô, R$500 vezes 4, eu quero vender toda semana, vezes 50 clientes. Eu vou pensar, em que mundo eu vou vender sorvete a R$500? Talvez num mundo onde eu consiga colocar um isopor com 250 sorvetes lá dentro. Toda semana alguém quer agradar um número grande de pessoas, né, um número grande de alunos, ou um número grande de clientes, etc. Vai comprar um isopor de sorvete. Sei lá, é uma ideia, você percebe? Você monta a ideia com base no preço. Você não vai pensar o seguinte, tem um sorvete gourmet, qual que é o preço? Eu não posso cobrar R$500, não vou alcançar o meu objetivo. Então você vai pensar diferente. Primeiro você pensa o preço, pô, R$500 sorvete, pô, absurdo. Tá, que tipo de sorvete? Só se eu vender muito, vendo um isopor cheio de sorvete. Tudo com gelo seco, tudo direitinho, com uma etiqueta, sei lá. Cada um, certo? Um pensamento aqui. Exemplo 3, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Manutenção de ar-condicionado. O cara tem uma expectativa lá, o cara quer fazer manutenção de ar-condicionado e ele tem uma expectativa de ganhar R$20 mil por mês. Aí ele diz o seguinte, o meu produto é manutenção de ar-condicionado industrial para shopping, certo? E ele pensa, eu vou vender esse meu produto por R$5 mil, esse meu serviço. Pois bem, e tem 4 shoppings. Ele consegue alcançar o objetivo dele, portanto que os 4 contratem ele, certo? Estou pondo aqui, não sei se o custo de uma manutenção de ar-condicionado de shopping é esse. Estou aqui fazendo aqui um modelo, certo? Estou modelando as coisas. Bom, se ele pensa que o preço é este, você tem um problema. Por quê? Porque só tem 4 shoppings, você tem que conseguir 100% dos clientes, e esses clientes provavelmente já tem empresas fazendo isso para eles também. Então você vai ter que entrar na competição. Pois bem, agora vamos pensar diferente. Meu preço é R$5 mil vezes 4 unidades. 4 vendas vai dar meus R$20 mil. Legal. Agora, qual que é o meu produto? Ar-condicionado para shopping. Beleza. Qual que é o meu potencial máximo de venda? 4 vendas por mês. Meio difícil. Vamos repensar então. Ao invés de R$5 mil vezes 4, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender minha manutenção por R$500 só. Ó, baratinho. Vezes 40 unidades. 40 clientes, 40 vendas. Isso vai dar os meus R$20 mil igual, certo? Minha expectativa está ok. Pois bem. Agora, se eu vou vender por R$500, eu não vou vender para shopping, certo? Então eu vou mudar o meu produto. Meu produto agora não é mais para shopping, porque é só R$500. Então eu vou fazer uma manutenção de ar-condicionado o quê? Para lojas de médio porte. Talvez uma loja de roupa que tenha uns 500 metros quadrados, 200 metros quadrados, sei lá. Talvez para um restaurante, queira fazer a manutenção. Vou vender para um cliente menor, não um shopping. Bom, qual é o meu potencial de venda? Bom, tem 20 bancos na minha área que eu posso fazer essa manutenção. Tem 80 lojas de tamanho adequado, 10 escolas, 40 hotéis, 250 grandes escritórios em prédios, que eu posso ir lá num prédio e oferecer para todo mundo. Um custo de R$500 manutenção. Eu consigo? Tá mais fácil? Tá mais fácil. Então talvez este aqui seja a melhor opção. Ou seja, primeiro eu penso no preço e depois eu adequo o produto. E não primeiro o produto e depois eu adequo o preço, porque senão eu vou me dar mal, certo? Pois bem. A ideia é, a análise do preço versus volume é o que vai definir as características do produto ou serviço. Porém, é a análise do potencial de clientes que vai dizer se você precisa repensar a sua estratégia ou não. Quem vai dar a palavra final é o cliente. E quando eu digo cliente, é o potencial, é a análise dos clientes. Você vai conseguir fazer essa análise na internet. Olha, quantos shoppings eu tenho aqui? Tantos. Quantos prédios comerciais eu tenho aqui? Tantos. Quantos escritórios tem cada prédio comercial? Putz, um monte. Será que eu consigo vender um preço um pouquinho menor por uma quantidade maior de clientes, ou eu prefiro ficar com um número menor de clientes e um valor maior? Qual que vai ter uma competitividade melhor para mim? Pois bem, no final, sempre quem manda é o cliente, isso já é um ditado antigo. Porém, no início, quem manda e dá o norte é o preço. O preço dá o norte, mas quem manda no final e diz se o preço está ok ou não, se sua modelagem está boa, é o cliente, certo?
Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.